Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite, Thiago. Galera, iniciando mais um dia e mais um dia. E hoje a gente vai falar de algo que eu adoro, que eu amo muito falar. Quem viu a minha palestra aí em junho vai gostar também. Oi, Thaís. Tudo bem? Como tá o Felipe? Aqui só tá você. Olha, a Rutiele. Olá, Rutiele. Tudo bem? Tava falando aqui que hoje a gente vai falar de algo muito legal. A gente vai falar sobre as habilidades que você já possui aí, que você já tem no seu dia a dia. Olá, Dani, boa noite, bem-vinda. E sobre as habilidades que você já possui e sobre aquelas que você não sabe que tem. E hoje você vai descobrir algumas que você tem. Eu gosto muito de falar de talento, né? A Ruth entrou, minha parceira de live hoje já tá aí. Olá, Luciene. A Lu ela fez a formação comigo. Olá, Lu. Eu vou chamar a Ruth aqui para a gente começar. Olá, Andréia. Tudo bem? Boa noite. Oi, Tudo bem? tudo jóia e você? Tudo bem. Como estão as coisas por aí? Tranquilo, meio friozinho por aqui. Tô aqui no Paraná. Você é da onde? Eu sou de São Paulo, né? A gente é de São Paulo São aqui. Paulo. Apesar que tá frio aí também, né? Aqui também tá frio. Aqui tá. Maravilha. Ontem foi o dia mais frio do dia. A Sério? noite mais fria do ano. Do ano? Nossa, aqui tava bem friozinho também. Galera, vamos falar então. Eu tô só tentando aqui, pegando aqui. Deixa eu Legal. compartilhar a live aqui. Legal. Compartilha, galera. Começa a compartilhar com o pessoal para a gente começar. Eu vi que o GPR Viatig, não sei seu nome, mas seja bem-vindo. Boa noite. E hoje a gente vai falar de algo que eu comentei com vocês, que eu gosto muito são as habilidades que você já tem aí, que você já faz no dia a dia, e a gente vai falar também sobre algumas novas que você talvez descubra hoje e que você não reparava nisso. Olá, César, boa noite. César é meu amigão também. Então, Ruth, conta pra gente, Ruth, conta um pouquinho. Deixa eu apresentar a Ruth para vocês. A Ruth, ela é parceira de missão também comigo, ela também ajuda pessoas, ela é focada em mulheres, ela é mentora de mulheres, então as mulheres estão aí, estão precisando de uma mentora, a Ruth eu recomendo muito. Ela é uma pessoa que está junto comigo aí nessa missão. Aí a gente tem um mesmo mentor, então a gente segue junto nessa jornada aí, né? Né, Ruth? Conta um pouco pra gente aí, um É pouco da isso sua aí. jornada. É isso aí. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço pelo convite. E estamos juntos realmente, né, Robert, nessa jornada aí em desenvolver pessoas. E a sua missão é linda, né? Essa questão de desenvolver talentos, habilidades, dons, enfim, é incrível. É o despertar realmente do ser humano. E como você disse, eu sou mentora de mulheres, né? Atualmente eu trabalho mais voltado para mulheres, desenvolvimento pessoal para elas. Aham, Mas, claro, não tem como nós falarmos de desenvolvimento pessoal sem falar de dons, habilidades, talentos, né? Isso faz parte realmente da nossa vida, inclusive pessoal. Mas falando de maneira profissional, a estrutura seria isso, essa questão de você reconhecer os seus talentos, claro. desenvolver aí algumas habilidades, né, reconhecer os seus dons. E aí, quando nós descobrimos isso, nós colocamos isso a nosso favor. E aí fica tudo mais fácil, fica mais leve, o trabalho fica mais prazeroso, então faz total diferença. Então, parabéns Muito aí bom. por essa iniciativa do tema da live, né, de Muito obrigado. destravar esses dons e habilidades. Tenho certeza que a galera aí vai, quem seguir aí a jornada do Robert vai
entender e compreender e seguir uma carreira muito mais leve, com certeza. Muito obrigado, Uti. E galera, deixa eu dar um resumo de ontem, tá? Ontem, quem participou da live, a gente falou bastante sobre reflexão, sobre refletir o nosso momento atual. Porque aqui a gente vai falar muito sobre a nossa carreira. Mas mais importante que falar sobre a sua nova carreira é a gente entender o seu momento atual. Se é realmente a sua carreira que você quer trocar ou é algo que está passando com você e você não sabe como que tá, né? Então é muito importante essa reflexão. E a gente fala também sobre decisão, de como, partindo de uma reflexão muito profunda, muito clara, a decisão ela se torna mais leve. Mas para quem quiser ver um pouquinho melhor da live, é, no meu Instagram tem lá salvo, eu salvei a live, então tá salva lá. Ontem essa live foi com a Kelly, minha querida Kelly. Então, quem quiser assistir e quiser voltar, é muito importante vocês assistirem a primeira live, porque essa live a gente vai seguir em frente. Na sexta-feira a gente vai ter o final dessa semana, que cada semana, cada dia a gente vai falar de algo diferente, que na soma de tudo vai te dar um grande resultado. E isso é uma coisa que eu quis fazer, que eu quero entregar muito para vocês. Então, eu tenho certeza que vocês vão ter bastante resultados se vocês seguirem. E mais que isso, tem meu grupo do WhatsApp, que eu fiz um grupo especialmente para essa semana. Quem tiver lá na live, quem quiser receber o resumo, ontem eu fiz um resumo do dia da live, tá lá. Quem quiser, entra lá na minha bio, clica lá, tem um grupo do WhatsApp só dessa semana que eu criei. Não tem comentário, não tem bom dia, não tem nada, tá, pessoal? Fica tranquilo. É só os meus comentários, é somente meus inputs. Então vocês vão receber lá. Eu vou postar hoje de novo o resumo dessa live que a gente vai ter aqui com a nossa querida Ruth, lá direto do Paraná. Isso aí, maravilha. E Ruth, como que você, nessa jornada que você tem, como que você começou a trabalhar isso e entender que as suas habilidades estavam voltadas para isso que você está fazendo, sendo mentor, ajudando mulheres? Como que você percebeu isso? Então, na verdade, eu sempre fui muito conselheira, né? Eu sempre fui muito de dar conselhos para as minhas amigas, para as minhas colegas, dar opiniões. Eu sempre tive um filho, assim, criativo, muito apurado também. Então, quando eu trabalhava numa empresa CLT, quando as pessoas queriam alguma novidade, incrementar algo novo, geralmente recorriam a mim. E aí eu ia lá com as minhas ideias, sempre buscando alguma coisa fora da casinha, sabe? E eu não tinha noção que isso era um talento, eu não tinha noção que isso era uma habilidade que eu tinha. Até então, eu me achava, né? Assim, me considero normal, obviamente, mas eu não usava isso a meu favor. Eu fazia para os outros, mas para mim eu não aplicava, sabe? E aí foi indo. E aí, pode falar. Não, continua. E aí foi indo até que um certo ponto, aí sempre eu nessa ajuda, né, com as meninas, aconselhando, dando conselhos no sentido também, inclusive, de carreira, sabe? Falando, oh, você leva jeito para isso, você leva jeito para aquilo. E realmente elas davam certo naquilo que eu indicava. Mas eu não usava aquilo na minha vida. Até que, com o passar do tempo, uma colega minha realmente foi e falou, Ruth, mas você tem jeito para isso. E aí eu trabalhava, cheguei a fazer parte do RH de processo seletivo, então eu acabava também desenvolvendo pessoas, né, mais voltado para a área profissional, mas eu ajudava nessa questão também de treinamento. E aí foi onde eu descobri a área do desenvolvimento pessoal. Aí eu descobri a área do coach e tudo, e aí eu me encantei. E aí realmente, né, usando uma das técnicas, inclusive algumas das dicas que eu vou falar depois, caso você não falou ainda, da questão de descobrir e como realmente entender o seu verdadeiro talento, eu comecei a buscar algumas pessoas próximas a mim para validar aquilo. E realmente as pessoas falam, nossa, Ruth, é sua cara, realmente tem tudo a ver com você, você tem esse talento. Então vai ficar mais fácil você apurar e desenvolver melhor, né? Buscando aí um aperfeiçoamento. E aí foi onde Legal. tudo começou, sabe? Mas é algo que já vinha, mas eu não enxergava. Legal. Só dar boa noite para a galera que entrou aqui, a Paulo, Diego, que entraram. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Boa noite, Leonardo, aí, o Rota da Riqueza, que é meu parceiro de live amanhã. Grande parceiro aí que vai. Bacana. Amanhã vocês vão saber tudo sobre planejamento financeiro pessoal para Ah, vou vocês acompanhar, hein? fazerem esse planejamento para vocês conseguirem mudar de carreira. E a gente vai falar disso também, só que amanhã. Ruth, você estava falando dessa questão de a gente fazer pelos outros e deixar de fazer pela gente. Eu conheço muita gente assim,
A gente faz tudo pelos outros. E eu já fui muito assim também. Minha mulher até brinca, minha esposa que está aí na live também, ela até brinca que eu sou ótimo negociador, eu adoro negociar. Só que eu faço isso muito pelos outros. Eu gosto de fazer isso pelos outros, de a pessoa pagar o preço menor possível, por exemplo. Você vai negociar uma roupa, você vai negociar, tudo você negocia. Só que eu percebo que tem Sim, pessoas que não fazem. E percebi que isso é uma habilidade minha, por exemplo. Só que eu não usava para mim também. Eu deixava para fazer pelos outros. E eu comecei a fazer isso por mim. E percebi que essa negociação eu posso fazer em qualquer lugar. Isso é muito importante. A sua habilidade que você faz em qualquer lugar, e se você usa essa habilidade, e anota aí, galera, isso é muito importante. Se você usa essa habilidade para fazer uma comida, se você é ágil em algo, você também pode usar ela para fazer ou em outras coisas. Basta você filtrar como que você faz isso e aplicar em outro lugar. Por exemplo, se você tem uma habilidade de leitura boa, com certeza você talvez possa usar isso para outras coisas. Se você consegue ter uma criatividade muito grande na cozinha, de criar novas comidas, ou uma criatividade no seu trabalho, você também pode usar isso na sua vida pessoal, por que não? Porque a gente costuma se exatamente. limitar, né, Ruth? A gente costuma se limitar a Sim. fazer isso com as outras pessoas. Só a gente faz pelas outras e esquece da gente também, né? É, na verdade, assim, tem um hábito que vem de muito tempo, né, do ser humano de se sempre colocar as outras pessoas em um pedestal, né, e acabar se diminuindo. Então, eu É consigo, faço verdade. bem pelo outro, eu reverencio o outro, mas eu vou deixando para trás. E aí as minhas habilidades vão se perdendo, ou seja, não sendo valorizadas o quanto deveriam. E quando realmente nós colocamos elas ali a nosso favor, não tem outro caminho a não ser assim a nossa própria realização, sabe? E isso é maravilhoso, porque enquanto mais eu estou realizado comigo, mais competência, mais capacidade eu vou ter ainda de ajudar o outro, né? Eu vou ter muito mais vigor com relação a isso. Então, você não vai deixar de ajudar o outro por você seguir a sua habilidade, o seu talento. Pelo contrário, isso vai se intensificar de uma maneira que isso vai transbordar. E aí o melhor, você vai ser monetizado por isso, entendeu? Você vai fazer o que você ama e ainda vai receber por isso, sabe? Porque você está contribuindo a um certo nível na vida da pessoa que vai fazer tanta diferença que as pessoas vão pagar pelo seu trabalho, né? Com base aí no seu talento. Então, isso é incrível, incrível. E a gente fala bastante isso, a gente brinca muito isso lá nas mentorias, né, Ruth? Brinca Sim, assim de uma forma, mas é que é tão natural isso, porque a Ruth tem habilidades que eu não tenho e eu tenho habilidades que ela não tem. Mas isso não quer dizer que nós não podemos seguir a mesma carreira ou carreiras similares. É muito importante você ter em mente exatamente. disso, que sua carreira não depende das habilidades que você não tem. Ela depende das que você tem e como você usa essas habilidades. Então, a gente, para entender melhor o que é habilidade, Ruth, fala pra gente como você interpreta as suas habilidades, como que você chegou nisso e você entendeu que eram habilidades. Então, primeiro assim, ó, tem a questão do dom e a questão do talento, né? Elas são bem semelhantes, mas o dom geralmente é algo que você já nasce com. Geralmente você já percebe o dom geralmente de uma criança. Tem uma desenvoltura muito boa em alguma coisa, ela é muito precoce em alguma coisa, ela já nasce com um certo dom. Uhum. O talento, ele é desenvolvido. Então, tem algumas pessoas que elas se prendem ou se travam na vida justamente por conta disso. Ah, eu não sou talentosa. Ah, eu não tenho talento. E aí elas se limitam, elas acreditam que isso basta e não tem como resolver. Então, se porventura tiver alguém aqui nessa situação, nós trouxemos a solução para você, né, Robert? Porque o talento, ele é totalmente possível de ser desenvolvido. Eu tenho E, o método que eu criei, Ruth, basicamente é para ah, desenvolver talento. Porque eu vim estudando de janeiro para cá, vim lendo muito só sobre esse tema. Porque é um tema que eu via nas pessoas isso. As pessoas não entendiam que elas tinham talentos. Elas não sim, entendiam que o que ela fazia era um talento. Então, aquela coisa singela que a pessoa te elogia, que a pessoa reconhece que você faz todos os dias e ninguém faz, mas você não percebe, isso. é um talento seu. É um talento seu. Se você tem o costume de deixar tudo arrumadinho, tudo organizado, converte aquilo para outra área da sua vida, você vai ver que pode se transformar num talento.
a comunicação. Eu, por si só, eu gosto muito de me conectar, eu gosto muito de conhecer pessoas novas, de conversar. Eu sou da pessoa que puxa assunto com o cara do elevador. Eu não tô nem aí se a pessoa tá brava, se a pessoa... E eu aprendi isso. Antes eu me contia, porque a pessoa pode não querer falar, mas eu sentia vontade. E tem o contrário, tem pessoas que não gostam, pessoas que são mais intrínsecas, né? São mais fechadas e tá tudo bem. Tem outros talentos por aí. Então, um dos métodos Sim, que eu criei é a gente olhar para a nossa criança. Quando criança, o que nós que mais legal. fazíamos? O que nós adorávamos fazer é aí que está seu talento. Se você olhar para a Bacana. sua E aí você criança, você vai encontrar os seus talentos. É. E é aí que está a habilidade. A habilidade ela está justamente nessas as formas que você faz com certa coisa, né? Certa situação que você tem o hábito de fazer. Aquilo você cria uma habilidade, você tem uma facilidade em fazer aquilo. Você nem percebe, é algo muito natural. Então, isso é Uhum, uma habilidade. Algumas pessoas já têm uma facilidade e já vêm com essa habilidade, e outras desenvolvem. Né? Então, uhum. é muito importante, independente do nível que você sinta que está, é possível avançar, é possível desenvolver mais habilidades, inclusive, né? E aí realmente ir adaptando e moldando, justamente junto aí, de repente, a habilidade das que você tem, mais o método do Robert, aí casa as duas coisas, daí você já tem habilidade, você vai ter uma estratégia, né? Que você criou o método, e aí dispara, né? Aí vai embora. Então é Inclusive, bem Ruth, bacana essa questão no, da no, no habilidade. workshop que eu fiz sobre esse método que eu desenvolvi, ele foi muito legal, porque as pessoas acabaram reconhecendo tantas coisas, tantos talentos que ela tem. Foram 6 pessoas, seis talentos descobertos aí, que a pessoa olhou e falou: caramba, eu tenho isso, mas eu não uso para mim. Eu usava para fazer algo quando criança, quando eu resolvia montar algo, quando eu ia montar um Lego, quando eu ia brincar com meus brinquedos, mas eu larguei isso. A minha criança, ela largou, foi junto com a minha criança tudo isso. Então, quando a gente percebe que a gente tem coisas aí guardadas, que a gente fazia muito bem e deixou de fazer simplesmente porque a gente não consegue moldar isso para os nossos dias atuais, aí a gente perde, e aí a gente fica pautado naquela situação de, eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, eu não consigo. O não consigo é clássico, né? E esse Sim. clássico, a gente tem que tirar isso de nós, porque quem não consegue fazer algo é porque tem alguma limitação interna, não é nada externo. Né? Exatamente. Todos nós somos capazes, né? Basta nós queremos ir em busca. Talvez eu sei o que eu quero, mas eu não sei como. E esse como é o que você tem que buscar. Eu sempre falo, principalmente falando de dons e talentos, as pessoas elas têm sim, é um desafio muito grande para elas encontrarem isso. Até porque hoje em dia as pessoas não estão habituadas a olhar para dentro de si, que é onde ela vai encontrar realmente as respostas. Então, ela procura aí realmente uma ajuda. Então, igual nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal. Nossa principal missão é isso, é fazer a pessoa se enxergar, é fazer ela se descobrir, é fazer ela realmente se encontrar, aí com base no que ela necessita, né? Dentro do que você trabalha, com base nos talentos, nos dons, nas habilidades, para desenvolver essa pessoa e ela tem uma condição melhor em fazer uma transição de carreira mais segura, né? Mais segura, mais confiante, porque você fala bastante de transição de carreira, né? E o que Falo. acontece? Não sei se é o seu caso que acontece isso, mas algumas pessoas que eu já lidei com essa situação, um dos fatores que limita é o medo. As pessoas têm um medo muito grande. Né? E o medo ele É, vem por quê? O medo ele gera por falta, por um receio. A pessoa ela vê que tem um risco iminente ali à frente. E ela não é. sabe, então ela fica ali paralisada. Eu estou lendo um livro que chama Antimedo, que fala bastante sobre isso. E ele é exatamente isso. A gente às vezes não percebe nem que é medo. A gente usa outras palavras, insegurança, eu não quero mudar, isso Sim, vai dar trabalho, isso vai me dar muito trabalho, isso. e eu não quero cansar, estou com preguiça. A preguiça é uma irmã do medo muito forte. Porque se você está com preguiça é porque tem algo que não está acontecendo que você gostaria, né? Mas a gente falando de talento, de habilidades, vamos focando em habilidades aqui para a gente resumir. As habilidades são aquelas coisas que você usa no seu dia, que você tem uma facilidade para colocar em prática. Então, comece a olhar no seu dia a dia. Eu não sei se a Andrea está aqui. A Andrea que eu conheço, ela tem uma habilidade muito boa de escrita.
ela começou a escrever e ela começou a encontrar isso, por exemplo, e ela não praticava. E numa conversa que a gente teve informal, ela falou: Ah, Robert, comecei a escrever mais, está me fazendo bem. Olha só, uma coisa simples. Sim. Então, isso é uma habilidade. Agora, quando você combina algumas coisas que você tem, então isso é uma facilidade, é uma habilidade que eu tenho, e acaba combinando com outras coisas, você vai combinando aquilo, juntando aquilo, e vai se tornando um talento. Então, se ela começa a estudar outras coisas, começa a se tornar expert em outras coisas, começa a estudar algumas coisas específicas e escrever aquilo, o coração dela vai trazer dentro da escrita e ela vai conseguir transcender isso, transbordar, que a gente fala, né, Ruth? Sim, exatamente. É fundamental descobrir essas habilidades, né? Porque umas têm uma facilidade muito grande com comunicação. De repente, ela não tem facilidade em algo manual, algo prático, mas a comunicação dela é excelente. É, E aí ela começa a aplicar isso em outras áreas, né? Com ênfase ali, com priorizando a comunicação. Outras pessoas, como você citou, a Andrea, tem uma facilidade em escrita. Então, ela pode usar isso a favor dela, tanto para a vida pessoal, se ela quiser, de repente, levar isso para o lado profissional, tem um leque de possibilidades para poder usar esse talento, né? Ainda mais hoje em com dia, muitas certeza. pessoas buscam isso e tem dificuldade. Então, é você ver aonde que está o desfalque, onde você pode ser útil usando o seu talento. Então, isso é bem É, bacana. Outras pessoas têm uma facilidade muito grande em, de repente, em fazer vídeos, né? Tem uma facilidade muito grande em gravar, em ser comunicador por parte de vídeo. Então, é usar isso a seu favor, sabe? É começar a compreender essa questão de gestão do tempo. Tem pessoas, como você disse, tem pessoas que são muito organizadas com tudo em casa, né? Consegue manter tudo arrumado, consegue manter o horário das refeições, consegue alinhar tudo. Isso é uma habilidade de você realmente gerenciar bem o seu tempo com as suas tarefas. claro. E isso é bem bacana, se torna uma pessoa mais produtiva. Eu tenho uma história que ontem eu comecei a contar. Quem não viu o começo da história, um pouco da minha história, tá lá na primeira live, tá, pessoal? Mas antes de eu continuar aqui, rapidinho, clica no coraçãozinho aí, galera, para live para mais pessoas. Quando você clica no coração, o Instagram ele manda para mais gente essa live e aí torna mais visível para todo mundo. E aí, inclusive, você pode clicar no aviãozinho e mandar aí para 3, 4 pessoas, que vai ser muito legal, porque vai trazer mais gente para cá, mais gente que vai poder aproveitar isso que a gente está falando aqui. Mas falando um pouco sobre habilidades e que a gente estava falando, eu, quando fui para a Austrália, na primeira live, ontem eu contei um pouquinho disso. Mas eu cheguei lá com US$ 1.000 para eu ficar um ano. Então, assim, é quase impossível. Eu nunca vi alguém falar isso perto, próximo do que eu fiz. E para todo mundo que eu contei essa história, me chamou de louco. Então, eu basicamente fui para lá sem um lar. Por um ano, eu tinha 4 semanas de estadia pagas e mais US$ 1.000 no bolso. Para você ter uma ideia, lá custa em torno de US$ 150 a semana para ficar em algum lugar. Então, assim, eu fui para lá e eu tinha certeza. Então, falando um pouquinho sobre a live de ontem, eu refleti, eu decidi que eu ia. E aí, o que, que eu fiz? Eu acreditei nas minhas habilidades, porque eu sabia que ia conseguir. Eu tinha tanta certeza que ia conseguir, que quando eu consegui o primeiro emprego lá, eu consegui emprego. Na verdade, não foi o primeiro, mas eu consegui empregos montando carrinhos de mão. Eu usei isso, eu tinha que aprender, tinha que ir para cima, não tinha opção. E aí é aí que você consegue perceber as habilidades, muitas vezes. Porque você começa a usar na dor. Na dor você começa a perceber suas habilidades. E aí o melhor emprego que eu tive, ou que eu fiquei mais tempo, pelo menos, foi uma cozinha. E minha mulher ontem fez um comentário e caberia bem hoje. Ela falava que eu faço, ela fala que faço uma maionese muito gostosa. E eu adoro fazer, é uma coisa que eu aprendi lá. Mas assim, foi olhando, observando. E é uma habilidade que eu tenho, eu aprendo muito olhando. Então, quando eu vejo as pessoas fazendo, eu consigo aprender com as pessoas eu olhando. E aí o que vem em segundo passo lá no método que eu te falei? É você começar a pôr em prática. Você começar a pôr em prática aquilo que você Exatamente. aprende. Porque quando você começa a colocar em prática, as coisas vão fluindo. Olha lá, ela comentou de novo, é a melhor maionese. A melhor maionese. Ai, meu Deus, eu amo maionese, salada de maionese, sou apaixonada. Não, eu Meu faço marido já maionese não gosta, então caseira. eu quase não faço. É, A maionese que eu faço é uma maionese caseira, maionese dessas de hambúrguer aí, que agora tá bem famosa. Eu faço olha, uma passa a receita mais depois para mim.
Pode deixar. Assim, foi isso. E tinha um prato lá na cozinha que chamava prato de queijos. E aí chamava em espanhol, lá que o restaurante era espanhol. E só eu fazia aquele prato, porque era um prato todo decorado. E outras pessoas estavam a fazer, o prato não saía direito, o prato saía torto. E eu já vi que já teve dias que clientes reclamaram porque não queriam o prato feio daquele jeito. Eu tive que refazer, e eu Nossa, tive que fazer o prato. Porque nesse dia outra pessoa estava fazendo e eles não aceitaram o prato. Então, assim, você tem que reconhecer que você é bom em algumas coisas e em outras você precisa administrar, eu falo. Porque melhorar, você não precisa focar no que você faz mal. Você tem que focar naquilo que você faz bem. Quando você foca naquilo que você faz bem, você se torna exatamente. excepcional. E administra aquilo que você não faz tão bem. Porque a gente tem mania, as empresas hoje têm muito, muito disso. Ah, você não sabe mexer muito, você não sabe gerir pessoas. Você tem que focar em aprender. Aí te paga curso de liderança, te paga isso, te paga... mas aquilo não está em você. Se aquilo não está em você, não adianta você forçar. Porque você vai querer exponencializar algo que você não faz bem, aí você vai se tornar mediano, Exato. vai se tornar medíocre. Quando a gente fala É isso medíocre, mesmo. muitas pessoas se ofendem, né? Porque medíocre se tornou muito pejorativo, mas medíocre é você ser médio. Você está na média das Médio. outras pessoas. Agora, se você está satisfeito com isso, joinha para você, continue assim. Agora, se você não está, para de focar nos seus defeitos, foca nas suas qualidades. Exatamente. Eu lembro quando eu fiz a transição de carreira, eu trabalhava, antes de eu vir para a área do desenvolvimento pessoal, eu era representante de salão de cabeleireiro, né? Eu tinha uma perfumaria em São Paulo e trabalhava dentro do salão de cabeleireiro de beleza. E eu fiquei muito receosa de fazer essa transição. Mas justamente por reconhecer a minha habilidade de aprender rápido e de pôr a mão na massa, eu sempre fui de fazer, sabe? Eu sou muito assim, executora nesse sentido. Então, eu falei assim, eu preciso enfrentar. Eu estava bem segura, né? Receosa, gera aquele medo no sentido, será que vai dar certo? Será que é isso? Claro, Mas nós precisamos apegar ali, confiar no nosso talento, confiar ali na nossa habilidade que nós temos e, mais uma vez, encarar, né, os nossos medos. E foi o que eu fiz. Considerando aí os meus talentos de comunicação, de execução, então eu sabia que eu ia ter uma facilidade em colocar em prática o que eu fosse aprender. Então eu encarei, eu falei, não, o talento eu tenho, eu não sei o como, então, né, vamos aprender esse como. E aí foi onde eu fiz a minha formação, tudo, e realmente comecei a executar e a praticar. Então, realmente é reconhecer é a base, né? Quando eu claro. reconheço, e daí eu começo a olhar, eu faço uma lista, como você bem disse. Ao invés de focar apenas no que você precisa melhorar, foca no que você faz bem, faça uma lista com tudo que você faz bem. E aí você vê por onde você quer começar, dar um foco ali, né? Exatamente, Ruth. Eu tenho um livro que eu até postei, fiz uma postagem dele, que chama O Código do Talento. E é um livro que eu leio um pouco por vez, que ele tem várias histórias falando sobre talento. E assim, tudo que aconteceu de extraordinário, ou muitas coisas que aconteceram de extraordinário, foram baseadas naquilo que a pessoa acreditava que ela tinha habilidade para aquilo. Então, por exemplo, uma história muito X, né? Vamos dizer assim, muito diferente. A história do Ralph do skate, por exemplo, ela foi criada através de uma piscina que vazia que estava desativada numa casa abandonada na Califórnia, Estados Unidos. Então, os skatistas os surfistas que andavam de skate, porque quando não tinha onda, eles iam andar de skate, encontraram uma casa abandonada e dentro da casa abandonada tinha uma piscina e nessa piscina eles começaram a praticar dentro da piscina. E aquilo foi tão Nossa, potente porque eles começaram a potencializar aquilo, porque era um lugar pequeno e eles tinham que melhorar as habilidades dele para conseguir se manter dentro daquilo. E aí eu falo para você, traz isso para o seu dia. Qual é aquela coisa que você faz muito bem, mas você não potencializa, não diminui os espaços, não faz com que os seus espaços fiquem menores para você potencializar aquilo. Aí você espera vir um dia de medo, um dia de decepção para você usar aquilo e aí você acaba não sabendo usar de forma correta. é. É importante ter essa consciência, né? E de anotar, eu sempre falo para as minhas meninas, anotarem.
né? Tudo que vier à cabeça, que vocês lembrarem, vão anotando. Isso vai intensificando ainda mais. E refletindo, né? Não basta só você ler um livro ou só você escrever. Você precisa executar em algum momento. E não espere acontecer o pior cenário para você querer entrar em ação. Vai ser mais desafiador. Então, comece com o que tem, da maneira que está. O importante é dar esse primeiro passo, enfrentando o medo a cada dia. Com Quando você certeza. menos se der conta, você já vai estar lá no meio do seu caminho já. E aí o medo você vai perdendo ele no meio do caminho. Desafios, independente de você usar ou não os seus talentos, você vai precisar enfrentá-los. Né? Faz parte da nossa vida. Mas a diferença é que quando você tem um talento reconhecido, você entende que você é bom naquilo, vai ficar muito mais fácil você superar os desafios, os obstáculos que surgem. Porque você sabe as suas capacidades, entende? Então isso vai te favorecer bastante. Com certeza. E Ruth, a Chuva de Prata que comentou, que ela falou, sou conhecida como festeira. E ela gosta de usar essas habilidades para isso, tá vendo? Ó? Ela usa isso em pró Olha que dela. maravilha. Se ela gosta de Exatamente. festa, se ela gosta de fazer tudo isso, ela usa em pró dela, ela faz isso. Ela provavelmente ela vende balões decorados. Então ela faz algo que ela gosta dentro de algo que ela gosta. Olha que incrível. Então, assim, Ela galera, nem tem a sensação que está trabalhando. provavelmente não. Acaba Olha sendo lá, ó. muito prazeroso. Porque Ela você. confirmou. Pois é, então assim, e quando você faz isso, e aí a gente trazendo aqui para a nossa jornada, é importantíssimo você entender que você vai ter habilidades e você vai ter talentos aí com você. E se é isso que você quer pôr na vida, se você quer isso que você quer mostrar para as pessoas, trazer para todo mundo, se é isso que você tem que potencializar para que você, de alguma forma, transforme a vida das pessoas, é isso que você tem que potencializar, é isso que você tem que praticar. Se é um curso que você precisa fazer para potencializar, começa a ver hoje esse curso. Se é algo que você precisa estudar, algo que você precisa ler, se você precisa praticar, começa hoje, galera. Não dá para ficar adiando mais. Você está em quarentena, coloca aí, acorda 30 minutos mais cedo, 40 minutos, uma hora, começa a pôr em prática. Dorme uma hora mais tarde, põe em prática. Se É. você quer Usar algo, o se tempo a você... seu favor, né? Com certeza. A gente tem costume de Falei. a quarentena vem para muitas desculpas, mas para muitas pessoas estão tendo sucesso. Hoje eu fui cortar o cabelo, até o cabelo mais cortadinho hoje. É, eu estava conversando com o cabeleireiro e perguntando um pouco da vida dele, e agora eu sou muito curioso, né? E ele começou a contar, ele era porteiro, ele era 16 anos como porteiro, e como porteiro ele vivia lá na vidinha dele, 16 anos, foi mandado embora. E nessa aí ele já estava se preparando, virou cabeleireiro, tudo, começou a cortar cabelo, começou a entender. E ele usa o quê? O que que ele sabe que ele não é o melhor cabeleireiro do mundo, ele sabe disso, ele tem essa consciência. Mas ele faz o quê? Ele é uma pessoa extremamente higiênica nessa quarentena, ele se destacou por isso. Extremamente organizado, é uma pessoa que conversa bem, uma pessoa extremamente educada. O que que ele faz com isso? Ele ganha clientes não só pela sua habilidade de cortar cabelo, que ele reconhecidamente sabe que ele não é o melhor, mas por outras habilidades que faz com que as pessoas queiram estar no salão dele, porque lá é limpo, porque lá é higiênico, porque lá ele tem uma organização, ele é educado, ele trata bem o cliente. Você O percebe? atendimento, né? O atendimento. Nem sempre aquilo que você faz, que é a atividade principal, você precisa ser o melhor naquilo, mas se você complementar com outras coisas, talvez você se torne o melhor naquele ramo, né? Então, assim, Exatamente. e Ruth, E acaba despertando isso e ajudando, impactando outras pessoas muito positivamente, sabe? As pessoas, ela tem, nós, né, geralmente nós somos marcados por emoções, por impactos emocionais, né? Então, às vezes as pessoas podem falar, mas de repente aquela experiência do ambiente, aquela experiência que faz você sentir naquele ambiente, é o que te vai te marcar. Às vezes, para a pessoa, ela nem, muitas pessoas, quando não reconhecem os talentos, elas não percebem o bem que elas estão fazendo para as outras pessoas. pois E aí, eu quando conheço, elas percebem a diferença aqui, elas potencializam isso, sabe? Então, é bem bacana. Por exemplo, essa pessoa que eu esqueci o nome, que falou que trabalha com festa, né? Ela trabalha com festa, mas justamente por ela trabalhar com festa, provavelmente ela tem um perfil muito alegre, muito dinâmico, e às vezes, mesmo em locais que ela não está executando o trabalho dela ligado à festa, mas ela deve levar alegria para as pessoas.
né? De alguma maneira, ela tem um feeling maior de criatividade, de um domínio no falar, no sentido de ser mais, realmente mais positiva, porque traz, né? Então, isso é uma habilidade da pessoa. Nem todas as pessoas têm essa habilidade. Então, ela acaba impactando também pessoas por onde ela passa. Isso é incrível. Então, às vezes as pessoas acreditam que a habilidade, o talento, ó, ela acabou de confirmar, sempre isso mesmo. E isso é incrível. Isso você precisa potencializar e usar sempre a seu favor. Isso faz até você, como ser humano, se sentir melhor, sabe? Isso nos encanta realmente, encanta as pessoas com que a gente tem contato, que passam por a gente. Ou seja, a gente está deixando a nossa marquinha, né? Já é uma construção de um legado. Então, isso é muito importante, gente. O talento, tem pessoas que às vezes não levam tão a sério, mas é algo que, assim, a gente leva para a vida e isso interfere diretamente na vida das pessoas que convivem com a gente ou que de alguma maneira vai passar aí no nosso caminho, né? Então, é bem importante a gente levar isso a sério, procurar desenvolver sempre, potencializar. Isso faz total diferença aí nos nossos resultados, inclusive, né? Com certeza. E Ruth, eu gosto de comentar que assim, não importa o que você deseja fazer, qual é o seu talento. Eu falei de uma cliente minha ontem e eu reforço hoje. Ela saiu de uma área de IT, ou de tecnologia da informação, que quem conhece sabe que tem um salário razoavelmente bom aqui, pelo menos em São Paulo é bem remunerado, mas saiu de uma área para vender biscoitos, para vender sonhos através de biscoitos. Então ela transforma a vida das pessoas, as festas, as confraternizações, através do biscoito, porque o biscoito dela é tão bonito, é tão bem feito, é tocante, porque é tudo feito manual, é um biscoito especial e transforma mesmo. Quando você vai numa festa que tem um biscoito daquele, a mesa fica encantada, parece que tem outra coisa. E aí eu falo para ela, você não entrega só biscoito, você entrega transformação, você entrega energia, a energia vai junto com você, com os seus biscoitos. É. Porque É a ela faz. experiência, né? Que a pessoa vai ter ali ao ver aquele biscoito, a pessoa tem até dar de comer, né? Já fica assim, Ela nossa! ela entrega tanto amor que quando a pessoa vê o biscoito, ela fala, nossa, aquele é tanto amor, a pessoa sente acolhida com aquilo. Então, quando você faz algo que É, você gosta, que nem a gente está aqui, ao vivo, hoje, a galera não está mandando aviãozinho, galera, manda aviãozinho, compartilha para mais gente, dá um likezinho, clica no coração aí, para o Instagram mandar para mais pessoas. E quando você faz isso, quando você entrega algo de coração, quando você faz assim, com seu coração aberto, parece que flui tanto e faz tão bem para você que você consegue fazer bem para as outras pessoas. exatamente. É a Ruth, questão da energia, né? Ruth, qual é a Oi. sensação para você de ouvir as pessoas falando a transformação que você causa na vida delas? Você fazendo o que você ama aí, que é falar com as pessoas, comunicar, transbordar um pouco do conhecimento que você tem com elas. Qual é a sensação que você tem de quando vem uma mensagem e fala assim, nossa, obrigado, eu estava precisando disso? Olha, eu tenho vezes que eu fico até sem dormir, de tanta alegria. É muito gratificante. Eu falo que não tem dinheiro que pague essa sensação, sabe? Só quem vive, só quem realmente está na prática e consegue, sabe? Essa semana mesmo eu recebi um depoimento de uma menina que ela precisava apresentar o TCC e através de um áudio que eu mandei, assim, bem informal para ela, ela encorajou, foi lá, conseguiu. Uma outra que não conseguia dirigir de jeito nenhum, e aí, através de um dos cursos que ela fez comigo, eu empoderei ela lá, porque eu trabalho muito a questão da autoconfiança da mulher, né? A questão de ela ter um domínio, uma confiança em si, de encarar a vida aí mais fortalecida. E aí ela conseguiu, foi lá, começou a pegar o carro, usou algumas estratégias que eu passei, ganhou até um carro do marido. Tá o print dela lá nos meus depoimentos. O marido dela deu até um carro que ele não acreditou, porque há muito tempo ela tinha tirado a habilitação, mas não conseguia sair da garagem com o carro. E ela Pois foi é. lá com coragem de tudo. E isso é o que me move, entendeu? Então, eu sei que através do meu talento, eu sei que através do que eu venho potencializando a cada dia, claro, eu descobri um talento, eu posso aperfeiçoar ele, eu posso buscar outras habilidades, né? Nós estamos nesse mundo de desenvolvimento pessoal, ou independente do que você trabalha, diretamente ou indiretamente vai impactar a vida de alguém. E você Com vai ter uma certeza. parcela nisso. E isso é o que importa, sabe? É independente se é um bem físico que você vende, um bem material, não importa. Ou se é um serviço. O que importa é que vai fazer a diferença na vida do outro. E é isso que é importante. Eu acredito, pelo menos para mim, isso tem uma relevância muito grande, é o que me move. Então, saber que o que eu estou fazendo vai ajudar a outra pessoa, sabe? O meu talento está sendo útil. Então, eu acredito em Deus, então eu acredito muito nisso. Então,
Eu recebi o que ele me proporcionou, o que ele me deu, e eu preciso passar, né? Preciso servir de algum modo também os outros com isso. E aí, realmente, essa questão da energia contagia, as pessoas sentem, né? Quando realmente você faz de coração, quando realmente tem um Com certeza. sentido, uma estratégia, um método naquilo. E aí é muito gratificante. Quando a pessoa realmente tem um resultado, isso é impagável. Muito bom. Caiu, Ruth, tá tudo bem? Acho que tinha caído aí. Tá me ouvindo? Dei uma travadinha aqui. Acho que alguém tentou Ah, ligar para mim. bom. Voltou. E assim, galera, quando você percebe isso, quando você chega nesse ponto, é muito bom que você comece a pôr em prática. E acho que a gente falou bastante sobre entender um pouco disso. Mas como a gente põe em prática? Como que a gente coloca isso em prática? E é muito legal que você comece fazendo isso de uma forma simples. Você não precisa esbanjar para o mundo que você tem aquele talento. Se você não. Aí é que nem a Ruth falou, trabalhar autoconfiança. Autoconfiança é extremamente importante em todos os processos de desenvolvimento. Então, começa a fazer pequenos ajustes, começa a fazer pequenos esforços. Provavelmente a Ruth falou para a mulher, para a cliente dela, senta no carro, tem a sensação de estar dirigindo, vai lá, pega no volante, imagine se dirigindo, como vai ser, imagine as coisas boas que você vai conseguir. E a pessoa não está ligando, o caso nem está ligado, mas ela já começou a mentalizar aquilo, Visualizar. já começou a visualizar aquela sensação. Começa a visualizar as coisas que você faz, que você gostaria de fazer, como seria a sensação daquilo. E quando vinha aquela vozinha falando, ah, mas vai dar errado, esquece, aquela vozinha não é a hora dela. Não É a vai hora de você, conseguir. é hora de você olhar para frente e falar assim, pô, mas o que que eu consigo. E outra coisa que eu falei também ontem, e a gente não falou aqui hoje, e eu nem vou falar, é dinheiro. Ninguém está falando de dinheiro aqui. Porque quando você entrega valor, valor é algo que não está ligado a preço. Qual é o valor de uma pessoa que perdeu o medo de dirigir? Uma pessoa que era travada para dirigir não tem preço. Não tem preço. É, A transformação que você causa numa pessoa, e aí a gente usa aqui através do desenvolvimento humano, mas tem gente que usa através de uma comida, através de um ajuste, através de um bom atendimento. Isso causa transformação, galera. Quem não gosta de ser bem atendido? É uma transformação que você está levando para você. Se você entra numa loja e é bem atendido, a pessoa te acolhe, você está sendo transformado naquele momento. Ela está te transformando na pessoa mais especial que ela poderia ter naquele momento. Quem não gosta de se sentir especial? Então, se você vende, faz seu cliente, por exemplo, se sentir especial. Você vai ver como o que você vai vender, o que você vai entregar, pensa na transformação que aquilo vai fazer. Se você vende biscoito, qual a transformação que entrega uma venda de um biscoito? Se você vende, sei lá, marmita, qual a transformação que entrega uma marmita? São coisas simples que eu gosto de falar, porque tem muita gente que está aqui fazendo um biquinho na quarentena, fazendo algo assim, e aí você percebe que, tipo, a pessoa nem percebe a transformação que ela causa, né, Ruth? exatamente. E isso que você falou faz parte do encantamento do cliente, né? Eu dei uma palestra um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, foi a penúltima palestra que teve aqui na associação da cidade, né? E aí eu ministrei, foi sobre empreendedorismo, porque como eu empreendo há bastante tempo, eu não faço, né? Eu não uso isso como meu método de trabalho, mas eu tenho uma boa experiência com relação a isso. E aí é um dos pontos que hoje em dia nós temos o consumidor 2.0, que é o quê? É um consumidor muito exigente. Porque o mercado tem uma variedade muito grande de muita coisa, entende? E assim, querendo ou não, nós temos sim concorrências. Mas como que eu posso me destacar? Como você falou, é pensar na experiência do cliente ao receber o seu produto, ao receber o seu serviço. Como que você pode ser diferente? Então, imagina a sensação dele recebendo esse produto. Eu me considero uma consumidora exigente, 2.0. Eu sou muito assim, porque eu fiz uma faculdade de gestão de atendimento, eu trabalhei em gestão de atendimento, trabalhei muito com relação a isso. Então, eu sei muito bem dos meus direitos como consumidora. Quando eu vou vender o meu serviço, eu prezo muito por isso também com as minhas clientes, sabe? Eu sei que elas têm os direitos delas, eu procuro dar o meu melhor, e aí eu também tenho aquela questão de você surpreender o cliente. Eu passei por uma experiência maravilhosa. Eu comprei no início do ano
um sapato, né, em uma loja online. Eu sempre compro, mas quando eu compro online eu nem espero muita coisa, porque eu sei que é meio que básico. Mas essa loja me surpreendeu. Veio com uma caixinha dentro, com um arranjinho de tipo um mini buquê dentro, um cartão personalizado com o meu nome, agradecendo pela compra, um cupom de desconto pela próxima compra. E uma semana depois eu recebi uma ligação dessa loja falando da minha experiência com o calçado, se eu tinha usado, se colocando à disposição. Eu fiquei encantada por aquele atendimento. Então, obviamente, se for comprar um outro sapato, inclusive eu já indiquei ela para várias amigas. Então, a experiência que eu tive foi muito boa. Ela não me vendeu um sapato, ela me vendeu um encantamento, ela me vendeu atenção, ela me fez sentir importante. Eu não sou uma cliente qualquer, entende? Então, quando você for vender alguma coisa, é fundamental entender quando o meu cliente receber isso, como que eu quero que ele se sinta. Ah, eu quero que ele se sinta assim. O que que eu posso fazer para que ele se sinta assim? E aí é usar a criatividade, buscar aí nos seus talentos, habilidades, algum meio de você encantar esse cliente, porque daí você não vai ter cliente, você vai ter fã. E a ideia hoje em dia é você trocar o cliente por fã, entendeu? A experiência que você vai ter amanhã quando você colocar esse sapato, você vai lembrar todo dia daquele momento, né? Sempre, E sempre, é fantástico. sempre. E você É o que eu falou de falo, é a experiência que você fideliza, é na é, experiência. e Vender, todo você mundo vende, né? e Acho que você vender, fala o desafio não é só vender, é manter o cliente com você. É você com manter o cliente certeza. ali com você. E aí você precisa fazer meios para que ele fique, né? Não simplesmente ir lá querer vender, vender. Galera, o mais importante aqui, a gente está falando de venda, tudo, mas é o lidar com as pessoas. Porque em qualquer ramo que você Sim, trabalhar, em algum momento você vai ter que lidar com pessoas. E aí a experiência que a pessoa vai ter é você que vai decidir. Se você quer uma experiência simples, uma experiência igual a todo mundo, ou você quer fazer diferente para que aquela pessoa fique com você. Né? Criar o fã, que nem a Ruth falou. Ela falou do sapato. Se ela, talvez a loja tenha até uma margem de lucro um pouco menor, se você pensar um pouco em financeiro. Mas o tanto de pessoa que a Ruth vai indicar, o tanto de vezes que a Ruth vai querer comprar novamente lá, potencializa. Lembra que a gente falou de potencializar? Ela usou algo sim, que provavelmente a Ruth poderia ter comprado sapato em outro lugar, talvez pelo mesmo preço, ou mais barato, ou mais caro, não importa, mas a experiência não seria exatamente. a mesma, né? Mas aí é Então, que está o valor, sabe? Porque aí quando você consegue fazer o cliente entender o valor, ele paga qualquer preço. Essa loja, por exemplo, se eu for lá e achar uma sandália de R$ 500 e em outra concorrente de 400, eu faço questão de pagar de R$ 500. Porque o valor que ela me gerou foi muito alto. E aí que está a diferença do preço e valor. Preço, o mercado está cheio. Agora, que gere valor é o que está escasso. E aí é onde você pode usar o seu talento, entendeu? Nossa, eu sei que isso não estão fazendo, e eu tenho um talento, uma habilidade para isso. Nossa, eu vou fazer isso. Então, além de você conseguir gerar valor, você coloca o seu talento ali na prática e você ainda é diferenciado no que você faz. Então, é questão de você realmente ter essa clareza, né? E essa é, expertise aí de encaixar o seu talento, o seu dom aí aonde realmente precisa. com certeza. E a pandemia está aí para isso, para mostrar isso, que as pessoas que têm usado sua criatividade, usado seus talentos, estão se destacando, não adianta, né? Sim, As pessoas que. é, Eu vi uma metáfora ontem e eu achei bem legal essa metáfora. Antes da pandemia, era como se muitas pessoas, né, a maioria, as que estão mais reclamando hoje da pandemia, eram aquelas pessoas que. Como se a gente fosse carros numa rodovia onde tinha gente na rodovia respeitando o limite, tinha gente mais devagar e tinha gente extremamente acima do limite. Essas pessoas que estavam acima do limite, já que as pessoas estavam extremamente no automático, que estavam acordando cedo em trabalhar, parecendo que estavam hipnotizadas. E aí a pandemia foi como se fosse uma lombada. Veio uma lombada no meio da rodovia e a pessoa não conseguiu frear. O que, que acontece quando você está numa rodovia e vê uma lombada a 100 por hora? O que, que vai acontecer com você? Então, as pessoas que estavam dentro do limite conseguiram frear, as pessoas que estavam mais devagar conseguiram antecipar o que ia acontecer. Nem sempre a velocidade é o que vai determinar o seu destino, onde você vai chegar, né? E a gente fala muito eu isso nos processos, né, de desenvolvimento. e tem a questão do foco também, né, Robert? Para nós parece até clichê, mas ainda tem pessoas que não têm essa clareza de procurar focar mais no positivo em tudo que acontece.
sabe? Essa Exato. questão da pandemia, realmente, muitas pessoas foram prejudicadas? Foram. Foi desafiador? Foi, com certeza foi. Porém, muitas pessoas estão surfando, ou seja, estão muito bem, sabe? Em meio à pandemia. E outras conseguiram se reinventar, outras descobriram muitos talentos em meio à pandemia. Então, elas não tiveram escolha. Elas, nossa, eu preciso me reinventar agora, eu perdi o meu emprego. E aí estão gerando novos empreendedores incríveis no mercado por conta disso, de olhar para os seus talentos. Nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade. E aí, como você disse no início, né? Às vezes na dor nós descobrimos algumas coisas boas. E aí, você trocar o foco, né? Ok, isso está acontecendo, o que que tem de bom nisso? O que que eu posso usar isso ao meu favor? Sabe? Então, realmente trocar esse foco, olhar mais com positividade e buscar uma lição para tudo que você identificar que é ruim. Ok, é ruim, o que que eu posso tirar de lição de tudo isso? O que que eu posso É, aprender a partir disso? E aí a gente começa a andar, porque você se paralisar com relação a isso também não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? com Às vezes você certeza. tinha uma oportunidade enorme na sua frente, mas por uma questão de falta de refletir, você deixou ela passar. E aí você perde, você acaba se paralisando por conta disso. E às vezes você quer ir tão rápido com as suas resoluções, com as suas definições, que você deixa de olhar para o lado e ver o que está acontecendo à sua volta e perde oportunidades também. Eu vejo Também. muita gente que está ligado tanto no automático que perde tanta oportunidade que passa pelo lado. Eu vejo, por exemplo, você vê mercados hoje que hoje em dia o varejo está em alta porque não tem mais atacado tanto, né? Porque se você para pensar, empresas que atendiam milhares de pessoas num restaurante, por exemplo, hoje está tudo fechado. Hoje a gente vai. E quais as oportunidades que isso gera? Quais oportunidades que tem gerado para as pessoas? E você olhar para o lado, às vezes é muito importante. Muito importante. Conversar com pessoas diferentes, conversar. O network é muito importante para esse ponto. E a gente, Sim. falando disso da nossa live aqui, que já está chegando no final, Ruth, é, a gente falou bastante aqui, pessoal, para quem entrou agora há pouco e não pegou toda a live, a gente falou sobre entender, conhecer e perceber as suas habilidades e você entender quais são os talentos que você tem e você não usa naquilo que você deveria usar ou você não usa naquilo que você poderia usar, né? A gente falou um pouco disso, a gente falou de que as usabilidades, aquilo que você faz no seu dia a dia, diferente daquilo que as pessoas fazem, você faz com uma forma com o seu toque especial, né? A gente falou disso, né, Ruth, de aquilo que você faz com uma qualidade acima do normal é uma habilidade muito boa e você, usando isso a seu favor, pode trazer muitos benefícios. E a gente falou também sobre talento, entender quais são os talentos. Eu falei um pouco do método que eu tenho, que chama DONS, inclusive, que é como você descobrir os seus talentos. Como você consegue ir lá na raiz, lá onde você nasceu, lá nas suas brincadeiras de infância, que você conseguia entender quais eram os seus talentos, aquilo que você fazia com tanta facilidade, porque assim, você não é uma criança, você não era uma criança igual às outras e nem ninguém era igual a ninguém, na verdade. Só que isso é o que faz a diferença. O que você fazia diferente das outras pessoas na sua infância, que fazia diferença, que você consegue trazer para o seu dia de hoje, consegue trazer para você usar no seu trabalho, usar na sua nova carreira que você está querendo, está trilhando. Isso é muito É importante. isso mesmo. E eu convidei vocês também para entrar lá no meu grupo do WhatsApp, que hoje eu vou postar mais um resumo. Eu postei o resumo da live de ontem. Quem não assistiu a live de ontem, tá lá, estava no meu Instagram. A live de ontem foi com a Kelly. E hoje está sendo com essa querida Ruth aí. Você é paranense, Ruth? Não, eu sou de São Paulo. Eu mudei para aqui, para Curitiba, Ah, tem 2 anos. tá vendo? Fez De ontem dois Curitiba. anos. Curitiba é uma cidade É. muito bonita, né? Muito Ah, eu amo organizada. aqui. Muito bom. Que legal. Então, assim, a gente falou bastante disso. E eu queria agradecer a Ruth, eu queria agradecer ela aceitar meu convite. Foi muito prazeroso o nosso dia de hoje, conversar, de bater um papo bastante legal. Galera, quem te ficar com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta aí, fazer pergunta, pode fazer, aproveitando aí que a gente tem mais uns 5 minutinhos. Fica à vontade de fazer pergunta. Mas eu já quero agradecer, Ruth, foi muito bom. E a Eu Ruth, que Ruth, agradeço. Ô, Ruth, você vai ter live hoje 10 horas também, não é? 10 horas você está fazendo as Eu lives? tenho agora às 9h07. Às 9h07 eu tenho 9h07. live no meu. Às vinte e Isso. uma e sete a Ruth também vai estar 21h07. online. Então segue a Ruth lá, galera. Ela está fazendo. São 30 dias que você está fazendo?
Isso, é uma jornada dos poderes das mulheres, né? Para a gente realmente também descobrir os nossos poderes aí e destravar aí nesse mundo feminino aí, tantas possibilidades que nós temos. Então, é 30 dias, hoje é a nossa 8ª live. Olha aí, pessoal, Temos dá tempo mais ainda, dá tempo bastante ainda. tempo. 30 dias de live direto. Então, assim, é impossível você não aprender, não ter aprendido nada hoje, não trazer algo novo para você. E se você acompanhar a Ruth aí, mulherada, Andréia, galera, a mulherada que tá aí, os homens também querem entender um pouco do lado feminino, que eu acho extremamente importante. Eu tenho alguns homens que me acompanham e aí eles vêm e marcam as esposas, sabe? Tipo, olha, vê essa É, menina aqui. É bem pois é. bacana. Os homens são bem-vindos, é que eu uso a minha fala para as mulheres, né? Mas os homens também precisam de alguns conhecimentos, na verdade dá para usar ambos. Mas eu Claro. agradeço, tá, Robert? Muito obrigada pelo convite, sucesso aí na sua jornada. Que realmente as pessoas aí vão lá para o seu grupo, eu tenho certeza que esses resumos serão incríveis, e aí fazem com que a gente realmente, né, marque mais aí os conhecimentos das lives. As meninas, eu vi que teve algumas que entrou aqui, a Zuma, a Josiane, que veio de lá também, que sigam vocês aí. Eu coloquei no meu stories, coloquei no meu WhatsApp hoje também para as meninas te acompanharem. Tenho Legal. certeza que essa questão de destravar os talentos aí, olha, destrava muita coisa, viu? Não é só os talentos, não. O resto vem de bônus, né, Robert? Não posso É, entregar o ouro, não. a gente vai entregar muito, tá? E amanhã a gente vai falar de algo muito importante. A gente vai falar também, Ruth, sobre o planejamento financeiro. Que a gente fala, Legal. planejamento financeiro talvez seja o que mais pega para a galera aí, porque a pessoa tem medo de sair do emprego porque tem medo de ter dinheiro. Então, galera Sim. que não me acompanha ainda, me segue lá e que amanhã a gente vai ter uma live super especial com o Leonardo Rossetti, é um cara que está há muitos anos na área financeira e ele está entrando nessa vida aí de ajudar as pessoas também. Vai ser muito massa, tenho certeza que vocês vão entender que o planejamento financeiro não começa guardando dinheiro. Não vou falar mais nada, não. Deixa amanhã eu falo mais, tá bom, Ruth? Ruth, Tá bom, muito muito obrigado, obrigada, viu? viu? Mega beijo, Nada. tudo de bom para você Beijo, e abraço mega para abraço vocês. Boa aí. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.